No vídeo anterior, um portal se abriu no planeta, causando uma ruptura na dungeon. O caos se instalou na cidade, resultando em destruição por todos os lados. Sang-woo, que acabara de enfrentar alguns monstros pela cidade, perdeu a conexão com o clone encarregado de proteger sua família e saiu desesperado em direção a eles. Caso tenha caído por aqui de paraquedas, eu recomendo que você clique aqui nos cards e assista aos outros vídeos para não ficar perdido na história. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Sang-woo aparece no abrigo carregando a espada amaldiçoada do Homem-Peixe nas mãos. Tomado pelo ódio e rancor que essa espada causa, ele fica completamente fora de si ao avistar sua irmã ferida no chão. Ele luta contra o monstro com todas as suas forças, causando danos significativos na criatura. Mas seus ferimentos da luta anterior contra outros monstros também o afetam. Quando ele está prestes a lançar outro ataque na criatura, uma mulher da guilda de Won-tae o impede, segurando-o e o afastando do monstro. Won-tae também se junta à luta e ataca a criatura. A mulher que faz parte de sua guilda cura Sang-woo com uma habilidade de transferência de mana e o aconselha a ficar parado e quieto para evitar que seus ferimentos se abram. Apesar disso, Sang-woo continua implorando para que salvem sua irmã. Won-tae garante a ele que se acalme e descanse, pois nem ele e nem a sua família morrerão hoje. A cena muda e vemos um flashback de Byung-hun, onde o Shin se dirige para conversar com ele após a reunião com os líderes da guilda. Shin aparentemente tem uma sugestão para Byung-hun. Ele sugere que o mesmo não coloque o país sob bloqueio por 3 meses, pois as pessoas acabarão culpando a associação por sua perda. Em vez disso, ele aconselha Byung-hun a esconder o fato de que uma grande horda de monstros está invadindo o país, para que as pessoas se culpem por não evacuarem o local. Byung-hun protesta, alegando que muitas pessoas irão morrer. Contudo, Shin explica que quer que mais pessoas morram, pois quanto mais pessoas morrerem, mais caçadores serão necessários. A ameaça de Shin faz com que a associação emita apenas um leve aviso sobre a potencial invasão de monstros, o que leva ao caos do lado de fora. A cena muda para Sang-woo, que se encontra deitado em cima de um de seus clones comendo batata frita, enquanto o clone realiza algumas flexões. Ele se sente grato pelo dinheiro que pode ganhar caçando com seus clones, e fica muito feliz por achar que não precisa sequer treinar, já que suas estatísticas aumentam rapidamente enquanto seus clones treinam e caçam por ele. Sang-woo recebe uma mensagem de Kang Jun-mo e o encontra do lado de fora de sua casa. Kang Jun-mo pergunta a ele sobre seus clones e sugere que ele se exercite para ficar mais forte. A atmosfera de repente se torna sombria, e Kang Jun-mo age de forma estranha. A ferida de Sang-woo se abre, e ele vê sua família com o mesmo olhar morto de Kang Jun-mo. Felizmente, todos esses acontecimentos foram apenas um pesadelo, e ele acorda em um hospital. Ele encontra Won-tae parado em seu quarto, e o mesmo lhe diz para não se mexer muito. Sang-woo reconhece Won-tae e se sente grato por vê-lo e saber que ele o salvou mais uma vez. No entanto, Won-tae dá a entender que tem algo importante para falar, mas ainda não é o momento certo. De repente, os pais de Sang-woo vêm visitá-lo, e o médico informa que a cirurgia foi bem sucedida e que Sang-woo se recuperará em 1 mês. Sang-woo pergunta então quanto tempo se passou desde que o portal foi aberto, e o médico responde que faz apenas 4 dias. A maioria dos monstros de alto escalão foi derrotado, mas ainda restam alguns monstros de baixo escalão. Sang-woo não se recorda do que aconteceu antes de desmaiar, mas de repente ele se lembra de sua irmã Ji-woo. Ao perguntar sobre ela, todos na sala ficam quietos e aparentemente tristes, mas ninguém responde à sua pergunta. O que acontece é que Ji-woo contraiu o vírus da mana, que consome e quebra a mana de seu hospedeiro. Normalmente esse vírus não é um grande problema, mas em casos raros, pode consumir tanta mana que o hospedeiro não consegue sobreviver. Sang-woo pergunta sobre a cura, mas o médico informa que não há cura conhecida para o vírus. A única opção é fornecer mana continuamente para manter Ji-woo viva. No entanto, com a ajuda de um curandeiro classe S ou itens raros e caros do outro lado do portal, uma cura pode ser possível. Sang-woo se sente extremamente culpado por não ter priorizado sua família antes. Mais tarde, Haeon visita Sang-woo e diz a ele que sua família está segura, apesar dos danos à casa.
Ela traz vitaminas para ele e o aconselha a se cuidar. Sang-woo então informa que decidiu abandonar a escola. Depois de se recuperar por 2 semanas no hospital, Sang-woo se sente pronto para recomeçar. Ele veste um terno e parte para encontrar Won-tae. Sang-woo faz algumas pesquisas e encontra o prédio de escritórios de Won-tae. Ao chegar, a secretária pergunta se ele tem horário marcado, mas Sang-woo afirma que não. A secretária então diz que ele não pode passar e encontrar o Won-tae, mas um homem alto se aproxima e pergunta seu nome. O homem diz que Won-tae está esperando por ele. Sang-woo encontra Won-tae em seu escritório e expressa sua gratidão por tudo o que ele tem feito por ele e sua família. Inicialmente, ele pensa que Won-tae pode estar esperando algo em troca, mas Won-tae diz a ele que também tem uma irmã desaparecida junto com sua equipe. É revelado que Won-tae queria vê-lo assim que ele melhorasse, porque queria saber sobre suas habilidades. Ele também pede ajuda a Sang-woo para encontrar o primeiro time de sua guilda, que está desaparecido. Sang-woo explica como suas habilidades funcionam e se sente em dívida com Won-tae por tê-lo ajudado. Por isso, ele concorda em ajudar Won-tae a salvar sua equipe. Sang-woo chega ao campo de treinamento da guilda de Won-tae, onde Won-tae explica que o trouxe lá por 2 motivos. Em primeiro lugar, a irmã de Won-tae tem a capacidade de fornecer suprimentos para sua equipe por 8 meses, permitindo que eles sobrevivam por um longo período de tempo. Em segundo lugar, a masmorra onde a equipe está presa é muito perigosa, e mesmo os caçadores de elite e a equipe não conseguiram escapar. Por isso, Won-tae planeja treinar pessoalmente Sang-woo para que ele aumente suas estatísticas e o ajude no resgate da equipe. Enquanto isso, Kang Jun-mo se encontra ansioso por não ter mais notícias de Sang-woo. Ele vê Sang-woo se aproximando, mas ele parece estar em péssimas condições. Sang-woo então revela tudo para Kang Jun-mo, incluindo a condição de sua irmã e sua ajuda a Won-tae para encontrar sua equipe. Kang Jun-mo começa a protestar ao ouvir sobre o treinamento intenso que Won-tae está submetendo Sang-woo, mas Sang-woo o tranquiliza, dizendo que já havia concordado com isso. O treinamento começa, mas Sang-woo não se sai muito bem, pois acaba apanhando. Um dia se passa e ele leva seu clone para o campo de treinamento, afirmando que o treinamento será diferente do anterior. No entanto, novamente eles acabam apanhando, mesmo sendo ele e seu clone. Os dias passam e Sang-woo continua trazendo mais clones, mas a única coisa que acontece durante o treinamento é sempre a mesma: Won-tae derrotando Sang-woo. Sang-woo então visita Kang Jun-mo e pede alguns itens para seus clones usarem durante o treinamento. No dia seguinte, ele traz seus clones para o campo de treinamento, mas desta vez há uma surpresa. Ele os alimenta com joias amaldiçoadas que os transformam em monstros. Durante o treino, Won-tae fica surpreso ao ver os clones de Sang-woo transformados em monstros. Ele pergunta a Sang-woo o que ele fez com eles, e Sang-woo mostra as joias amaldiçoadas que deu aos seus clones. Won-tae fica surpreso ao saber que as joias podem ser usadas pelos clones. Apesar do choque de Won-tae, Sang-woo parece determinado a vencer o treino. Durante o treinamento, Sang-woo e seus clones monstruosos correm para atacar Won-tae. No entanto, Won-tae percebe que agora que os clones ficaram monstrificados, a precisão deles diminuiu. Ele sugere a Sang-woo que ele coloque sua mana na espada para aumentar sua eficácia. A espada de madeira de Won-tae também parece mais forte do que a de Sang-woo. Sang-woo segue determinado a continuar lutando, mesmo sendo dominado por Won-tae. Embora Won-tae reconheça a melhora de Sang-woo, ele acredita que ainda não é suficiente. Sang-woo então ordena que seus clones ataquem Won-tae, vendo-o como uma joia a ser consumida. É revelado que a motivação de Sang-woo para ficar mais forte não é apenas por causa da missão dada a ele por Won-tae, mas também para proteger sua irmã. 6 meses se passam desde os últimos eventos, e vemos o campo de caça da estação Sin-sil-dong, onde um caçador de um grupo está sendo espancado por membros da guilda Silver Moon devido a um conflito de território. Os funcionários presentes no local parecem fechar os olhos para a situação. De repente, Sang-woo chega ao local. O líder da guilda Silver Moon ataca Sang-woo com raiva, mas Sang-woo consegue bloquear seu ataque e o soca com força, deixando todos em estado de choque. Depois de nocautear o líder da guilda, Sang-woo é emboscado pelos outros caçadores.
Eles o avisam que não vão deixá-lo escapar impune e o cercam. Eles também afirmam que ele não será capaz de lidar com todos, pois eles são caçadores da classe D. Apesar de estar em menor número, Sang-woo não parece intimidado e se mantém firme, pronto para revidar. Sang-woo então revela que não lutará sozinho. A cena muda, e vemos Won-tae se encontrando com Kang Jun-mo para obter informações sobre Sang-woo. Kang Jun-mo fala para ele que Sang-woo parece uma pessoa completamente diferente agora, e pergunta se as estatísticas atuais dele serão suficientes para executar a missão de resgate à sua equipe. Won-tae o tranquiliza, dizendo que havia outro plano em mente caso ele não conseguisse atingir as habilidades necessárias a tempo. Mas esse não será o caso, já que seu desenvolvimento está sendo monstruoso. Won-tae também fica impressionado ao ver a evolução das habilidades e estatísticas de Sang-woo, e acredita que ele tem grande potencial para se tornar um caçador de classe alta no futuro. A cena muda novamente, e vemos Sang-woo enfrentando os caçadores da guilda Silver Moon. Conforme a situação se intensifica, seus clones continuam a bater nos caçadores, enquanto os guardas imploram para que Sang-woo pare. Sang-woo argumenta que eles deveriam ter se manifestado quando os caçadores estavam intimidando os outros. Ele então ordena que seus clones quebrem os telefones dos membros da Silver Moon, impedindo-os de pedir reforços. Em seguida, somos levados ao campo de caça da estação Sinseol-dong, onde está presente o caçador que havia sido derrotado por Sang-woo durante o incidente no campo dos coelhos chifrudos. Ele é mostrado recolhendo as joias deixadas pelos monstros. Nesse momento, Sang-woo aparece lá e o caçador o reconhece. Ele pergunta a Sang-woo como ele conseguiu entrar, já que os caçadores da Silver Moon estavam guardando o local. Sang-woo ignora sua pergunta e o questiona sobre o que ele está fazendo dentro do campo de caça, já que ele é fraco e este é um local de classe D. Ele também percebe que o caçador não estava lá para caçar e o tranquiliza, dizendo para ele não se preocupar com os caçadores da Silver Moon, pois ele já havia os derrotado. Em seguida, Sang-woo pede para que ele conte exatamente o que aconteceu. E com isso, acaba descobrindo que os caçadores de classe D prenderam os caçadores de classe baixa dentro do campo de caça e os forçaram a coletar as joias deixadas pelos monstros até atingirem a cota. Ele também é informado que os caçadores de classe baixa acabam contraindo grandes dívidas ou são vendidos para as guildas por alguém. Sang-woo fica pasmo com o que ouve do caçador e o manda deixar as joias no local e ir embora. Depois que o caçador sai, Sang-woo instrui o número 1 a comer todas as joias. Pouco depois, somos apresentados a uma caçadora chamada Kim Woo-hyeon, da Silver Moon. Ela está sendo perseguida por um monstro de classe C e reclama por não ter sido informada sobre sua presença. Enquanto Kim Woo-hyeon foge do monstro, ela tropeça acidentalmente e o monstro a alcança. Felizmente, Sang-woo a salva. Ele então pergunta a Kim Woo-hyeon sobre as joias que ela coletou, mas Woo-hyeon diz a ele que parou de coletar joias há um tempo. Enquanto conversam, o monstro que estava perseguindo Woo-hyeon se movimenta para atacá-los. No entanto, um dos clones de Sang-woo ataca o monstro. A Hyeon fica distraída com ele, mas Sang-woo chama sua atenção de volta para ele. Sang-woo impede Woo-hyeon de fugir e garante a ela que seus clones cuidarão dos monstros. No entanto, um dos clones é derrotado, e Sang-woo pede a Woo-hyeon para esperar um momento enquanto ele cuida da situação. Ele consegue derrotar o monstro com a ajuda de seus clones e o divide ao meio. Woo-hyeon expressa sua admiração pela força de Sang-woo, enquanto Sang-woo expressa surpresa por Woo-hyeon não ter fugido. Sang-woo então verifica o número 1, que está ferido e ainda não se curou. Woo-hyeon sugere que eles encontrem um curandeiro para o número 1 e deem remédio a ele para mantê-lo vivo por mais tempo. Após tomar o remédio, o número 1 tem suas feridas curadas instantaneamente. Ele pergunta a Woo-hyeon que tipo de remédio é aquele, mas Woo-hyeon o alerta que, embora o número 1 pareça bem agora, haverá efeitos colaterais mais tarde e sua energia será consideravelmente diminuída. Woo-hyeon revela que sua habilidade é veneno e que o número 1 acabará morrendo de qualquer maneira, então é melhor ele morrer sem feridas abertas. Woo-hyeon pergunta a Sang-woo sobre sua habilidade e fica impressionada ao saber que ele consegue produzir clones de si mesmo. Ela fica surpresa ao descobrir que Sang-woo é apenas um caçador de classe E, apesar de suas habilidades impressionantes,
e fica cética. Sang-woo tenta acalmá-la e faz perguntas em troca. Woo-hyeon acha estranha a postura amigável de Sang-woo, considerando o curto período de conhecimento entre eles. No depósito da guilda Yolo, a gerente, Kim Si-yeon-ah, questiona Miho sobre a grande quantidade de joias que ela está solicitando. Miho explica que está fazendo um favor para Won-tae, que precisa das joias para Sang-woo. Sang-woo pergunta a Woo-hyeon sobre a guilda Hyasung, que ele mencionou anteriormente enquanto ela estava escapando dos monstros. Woo-hyeon fica surpresa que Sang-woo, sendo um caçador, não saiba sobre isso. Sang-woo explica que ele não é caçador há muito tempo, então não sabe sobre as atividades entre guildas. Woo-hyeon então conta a Sang-woo que a guilda Silver Moon está sob o controle da guilda Hyesun e executa todas as suas tarefas antiéticas. Não se esquece de deixar o teu gostei no vídeo. Isso me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa todas as notificações. Obrigado pela tua audiência.